aí, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre tua vida. Hoje nós estamos aqui para continuar nossos estudos na escola dominical, no livro do Tim Keller, da Igreja Centrada. Hoje nós estamos no capítulo 11 do livro, mas a aula nossa é a aula 5 e a gente hoje vai falar sobre a tensão na cidade. Na verdade, falar sobre tensão da cidade é pensar aquilo que a gente vive nas grandes cidades. Viver numa grande cidade é viver o tempo todo numa tensão. O Tim Keller chega a dizer que os cristãos lá dos Estados Unidos, onde a igreja dele é plantada, chegam a afirmar que a cidade possui em si uma força negativa capaz de minar a espiritualidade do crente que convive na cidade. A gente pode concordar com os cristãos americanos, em parte, porque é bem verdade que quando você vai para a cidade, o trânsito é caótico, a violência aumenta, tudo é mais difícil. E se você não estiver cheio de Deus, você vai perdendo a sua espiritualidade. E mesmo você estando cheio de Deus, você vai sendo minado dia após dia. Mas o Tim Keller diz que a visão bíblica para a cidade não é essa visão. Ele diz que a visão bíblica para a cidade é que ela é um instrumento de relacionamento. Então, nesse capítulo, é isso que ele tenta mostrar, que é um lugar de acolhimento, que a cidade, no tempo bíblico, era um lugar em que as pessoas viviam sob segurança. Aliás, a definição de cidade, no original hebraico, você vai encontrar como centros com grande população, mas tem um diferencial. A definição é de que é um agrupamento de pessoas cercado por algumas fortalezas de muros. Então, o que é uma cidade? Quando uma pessoa no tempo bíblico pensava em cidade, ele logo imaginava um lugar cercado, onde havia assim um agrupamento de pessoas, diferente do nossa ideia de cidade de hoje. Hoje a gente até tem algumas cidades que tem seus portais, quando a gente entra, está lá bem-vindo a tal lugar. Mas as cidades nossas, no nosso tempo, não são cidades cercadas, umas fortalezas para nos manter guardados ali dentro. O Salmo 122, versículo 3, faz uma referência dessa ideia de cidade. Diz que Jerusalém estava construído como uma cidade compacta, ou seja, os habitantes de Jerusalém viviam um perto do outro. As casas pequenas, eram construídas em ruas estreitas. E como é que era a vida das pessoas em Jerusalém? A vida deles era na rua, nas portas. Então, essa era a ideia de cidade no tempo bíblico. Quando surgiram as primeiras cidades, elas também começaram a criar um certo tipo diferente de vida, dessa proximidade de pessoas com pessoas, compactadas umas com as outras, começaram a brotar 3 características que marcaram a vida urbanizada. A primeira característica que o autor diz que no contexto bíblico surgiu após a vivência na cidade foi a característica que a gente até mencionou aqui, da segurança e da estabilidade. Então, estar dentro de uma cidade era ter a certeza de que você estava seguro e de que você estava estabilizado. A segurança murada de uma cidade proporcionava uma vida bem mais estável daqueles que estavam do lado de dentro do que aqueles que estavam do lado de fora. O livro de Provérbios, por exemplo, vai dizer que um homem que vive descontrolado é igual a uma cidade sem muros. Então, fazendo uma referência que uma cidade sem muro é uma cidade que está sem controle. Mas essa relação na cidade compactada, além de trazer segurança e estabilidade, uma segunda coisa que trouxe foi a diversidade, as pessoas diferentes,
daquilo que a gente é. Ele diz, por exemplo, a igreja de Antioquia, ela era uma igreja em que também havia uma diversidade de pessoas por conta dessa diversidade que há na cidade. Então, além da estabilidade, esse contato com pessoas diferentes traz também, para o contexto bíblico, a diversidade, mas traz ainda, em terceiro lugar, produtividade e criatividade. É na cidade que nós vemos a possibilidade de tecnologia, de arquitetura, de artes. É nas cidades que começam, no tempo bíblico, começaram a desenvolver, começaram a serem construídas essas novas tecnologias. Ele diz, quanto mais os profissionais de uma área se reúnem, mais geram novas ideias e mais rapidamente as novas ideias se fundem. Então, é na cidade que começam a gerar mais ideias e mais questões promissoras para a própria humanidade. Aí, a partir de agora, o autor vai mostrando para nós a relação da cidade na Bíblia. Ele bota a cidade no Antigo Testamento. Como é que era a ideia de cidade no Antigo Testamento? Ele diz assim, dissemos que a Bíblia tem uma compreensão equilibrada de bem e mal que operam na cidade. Chamaremos isso de tensão. Então, esse bem e esse mal que operam na cidade é que eles chamam de tensão. À medida que a cidade desempenha um papel claro em cada capítulo da história, a tensão leva tempo para ganhar clareza. Então, no Antigo Testamento, a gente vai perceber essa tensão que ocorre na cidade. Aí ele fala a cidade nos tempos antigos. A primeira ocorrência da palavra cidade na Bíblia está em Gênesis 4:17. Foi a cidade que foi edificada pelo Caim depois que ele matou seu irmão. Ele foi expulso da presença do Senhor e ele construiu uma cidade com o intuito de se guardar, de se proteger. Então, aí uma outra relação que ele vai mostrar na Bíblia da cidade, ele mostra a relação dos patriarcas com a cidade. Ele mostra, por exemplo, a relação do Abraão, que vivia numa cidade chamada Ur, dos caldeus, uma das maiores cidades da sua época, e mais uma cidade idólatra, e Deus o tira daquele lugar, o convida para ir para um outro lugar, mas é uma referência que o autor traz aqui dos patriarcas com a cidade. Um outro patriarca que ele traz aqui como referência para a gente pensar com a cidade é o Ló, que era sobrinho de Abraão. O Ló, ele foi viver numa cidade, e aí cidade sempre pensando no contexto de cidade, nesse agrupamento com lugar cercado por muros. E ele diz, o Ló cometeu grave erro de escolher viver uma vida urbana. Embora ele continuasse sendo um homem íntegro, lá na cidade de Sodoma, e tenha se abalado com o péssimo estilo de vida que ali era desempenhado, o comportamento de sua esposa e de suas filhas mostram que a decisão de Ló de morar em uma cidade sem que fosse uma comunidade fiéis levou sua família ao desastre espiritual. Então, assim, o que o autor está querendo? Está querendo mostrar para nós como que se dá a relação, ou como que se deu a relação nos tempos bíblicos com a cidade e a relação dos patriarcas. Aí ele mostra também a relação de Israel, o povo de Deus, com a cidade. Quando Israel se estabeleceu na Terra Prometida, o retrato bíblico das cidades fica mais positivo. Deus, o próprio Deus, assenta os israelitas lá em Canaã e ordena
o estabelecimento de cidades em Israel para que a justiça fosse feita. Os historiadores dizem que aqueles que julgavam os povos, eles sentavam-se logo na entrada da cidade e ficavam ali para fazer a justiça no meio do povo. Então, a ideia de cidade, né, de que Israel tivesse uma cidade, era essa ideia de que fosse um lugar estabelecido para que houvesse justiça. Então, Jerusalém, ela é indicada para ser uma cultura urbana que testemunhasse às nações um exemplo, um símbolo daquilo que seria a cidade de Deus, né? Uma cidade onde houvesse justiça, onde Deus fosse o centro de todas as coisas. Mas ele mostra ainda a relação dos profetas com as cidades, né? Os profetas falam sobre o mundo futuro de Deus como uma sociedade urbana. A cidade terrena que nós vivemos aqui é uma metáfora da vida humana construída sem Deus. Aqui nós vivemos uma vida sem Deus, no sentido de que não vivemos eternamente com Ele. Mas a cidade de Deus é uma sociedade baseada em sua glória e no serviço sacrificial a Deus e ao próximo. Essa cidade apresenta um cenário de paz e de justiça social. E por fim, o autor, querendo mostrar essa tensão, eu sei que esse capítulo é um capítulo complexo, mas fala que uma outra cidade, né, que é lembrada na Bíblia, na relação dos profetas, ele fala da cidade de Nínive, que não é uma cidade do povo de Deus, e pela primeira vez um profeta de Deus é enviado a pregar uma cidade estrangeira. E Deus não destruiu aquela cidade, você conhece a história, como ele avisou que faria, e mostrando a importância da cidade com base apenas no número de seres humanos que ali residem. Ou seja, Deus está preocupado com as pessoas que habitam na cidade ou nas cidades. Ou seja, esse é o motivo fundamental porque as cidades são tão importantes hoje. Para a gente olhar para as cidades circunvizinhas nossas aqui, Itaboraí, Rio Bonito, e olhar para as pessoas dessa cidade e dizer: Deus tem um amor por cada pessoa dessa cidade. Então, para concluir, eu quero dizer que enquanto a história da redenção se descortina, começamos a enxergar como tensão da cidade, a gente precisa começar a enxergar como a tensão da cidade será resolvida. Ou seja, essa confusão toda, né? Quando isso tudo vai ser resolvido? A mudança no relacionamento entre o povo de Deus e a cidade pagã se torna um aspecto vital do plano de Deus de abençoar as nações e redimir o mundo. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, e é isso que nós esperamos, que o Senhor se levante como um forte e que Ele mude esse relacionamento que hoje está tão tenso nas cidades e que finalmente Ele possa abençoar as nações e que Ele possa redimir o seu povo dos pecados. Que você possa estudar essa lição e que Deus possa falar ao teu coração. Tenha um bom estudo, na graça e na paz do Senhor. Amém.